Na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículos 18 e 19, o apóstolo Paulo dirige as seguintes palavras ao seu filho na fé. De acordo com aquelas profecias que foram feitas a teu respeito, amparado nelas, sustenta o bom combate, combata o bom combate, com fidelidade e boa consciência. Em outras traduções, mantendo a fé, conservando a fé e a boa consciência, que alguns desprezaram, que alguns rejeitaram e naufragaram na fé. Aqui nós encontramos Paulo encorajando o seu filho na fé para que ele não tivesse o mesmo fim que infelizmente alguns tiveram. Paulo está dizendo que é possível nós começarmos a navegar no mar da vida cristã, mas em determinado momento desta navegação, por descuido nosso, nós podemos abortar esta navegação, fazendo com que o nosso barco da fé afunde. Então ele diz, alguns naufragaram na fé, ou seja, não chegaram ao destino final. Com isso nós, em outras palavras, podemos dizer que se nós começamos na vida cristã a navegar, nós precisamos ter o cuidado, manter a fé, a boa consciência, para que cheguemos ao destino final, para que nós concluamos esta navegação. Por isso, neste vídeo, que é uma conclusão da série Fé e Performance, eu irei falar com você sobre conclusão. Se você gostar do vídeo, não deixe de deixar o seu like, comentar embaixo, compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, nos seus status, nas suas redes sociais. Se não for inscrito no canal ainda, se inscreva, ative as notificações para que você não perca nenhum vídeo novo que nós postarmos por aqui. Vamos ao tema. O Deus verdadeiro é o Deus de começo, meio e fim. Tudo que ele começa, ele conclui. Em Apocalipse capítulo 21, versículo de número 6, Jesus diz ser o Alfa e o Ômega. Essas são, respectivamente, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Em seguida ele diz, eu sou o começo e o fim. Em Gênesis capítulo de número 2, verso 1 e 2, nós lemos também, assim foram concluídos o céu, a terra e todo o seu exército. Tendo Deus terminado, Deus concluído no sétimo dia a obra que tinha feito, descansou do seu trabalho. Deus concluiu a sua obra de criação. Por isso que em Hebreus capítulo 4, versículo de número 3, o autor escreve que desde a criação do mundo as obras de Deus estão concluídas. Em 1 Samuel capítulo 3, versículo de número 12, está escrito que Deus disse, eu começarei e eu irei até o fim. Eu irei concluir. Também lemos o Salmo de número 137, versículo de número 8. Onde o salmista escreve assim, o Senhor completará, Ele concluirá o que em meu auxílio começou. Ele não deixará pela metade. Senhor, ele suplica, eterna é a vossa bondade, não abandoneis a obra de vossas mãos. Semelhantemente, nós encontramos em Filipenses capítulo de número 1, versículo de número 6, as palavras de Paulo apóstolo dizendo, estou persuadido de que aquele que iniciou em vós esta obra excelente lhe dará o acabamento, a conclusão até o dia de Jesus Cristo. Porque tudo aquilo que Deus começa, Ele conclui. Em Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 1, nós encontramos o autor da carta afirmando que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. E Jesus foi aquele que iniciou o seu ministério, a sua missão nessa terra. Ele desenvolveu a sua missão e ele concluiu a missão que o Pai havia lhe dado. Por isso que em João capítulo 19, versículo de número 30, nós lemos assim, havendo Jesus tomado do vinagre, já na cruz, disse, tudo está consumado. Inclinou a cabeça em seguida e entregou o Espírito. Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus faz e ainda fará, Ele fará por completo.
Em Efésios capítulo 5, versículo de número 1, o apóstolo Paulo escreve: sede, pois, imitadores de Deus. Então, assim como Deus, assim como seu Filho, nós precisamos ser pessoas de conclusão. Nós não podemos desistir simplesmente porque está difícil, desistir simplesmente porque nós encontramos um obstáculo ou, enfim, por qualquer outro motivo banal. Mas sobretudo, que nós não possamos interromper a nossa jornada na fé. Nós não podemos deixar o barco da fé afundar nesse mar da vida. Nós temos que remar, nós temos que ir adiante. Meu irmão, minha irmã, por isso que o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo de número 7, escreve o seguinte: lembrai-vos de vossos guias, que vos pregaram a palavra de Deus, considerai que souberam encerrar a carreira, concluir a carreira, e imitai-lhes a fé. Meu irmão, a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 24, versículo 13, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Não até a metade, não até a certo ponto. Na carta de Pedro nós encontramos também: para que alcanceis o fim da vossa fé. E como grande exemplo nós temos o apóstolo Paulo, que teve um encontro extraordinário com Cristo, mas ao mesmo tempo ele se preocupa em não conseguir chegar à meta final, porque ele diz: eu não pretendo dizer que já alcancei, que cheguei à perfeição. Não, mas eu me empenho em conquistá-la, uma vez que também eu fui conquistado por Cristo Jesus. Mas nós vemos que esse homem foi vitorioso na fé. E vitorioso só é aquele que cruza a linha de chegada, não aquele que para em determinado momento da corrida. E Paulo, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 7, escreve ao seu filho na fé novamente, dizendo: combati o bom combate, completei a carreira, concluí a carreira, eu guardei a fé. Na minha performance de fé, eu fui um vitorioso porque eu consegui chegar até o fim. Que nós possamos ser esses que também encerrarão a carreira da fé e assim poderão conquistar a coroa que Jesus já conquistou para cada um de nós. Esse é o tema final dessa série Fé e Performance. Que você tenha sido abençoado e que ainda seja pelos vídeos que a gente irá postar por aqui. Então, que Deus abençoe sua vida. Até o próximo tema desse canal, em nome de Jesus.